Teve muita coisa assim, muito aprendizado assim. E mais uma vez, tem que ter humildade para fazer isso, né, cara? Eu vou vender uma categoria que eu não conheço, um produto que eu não sou consumidor, cara. Primeiro que é difícil pra caramba. Eu sempre fui um cara que fugi, por exemplo, da área de fashion, de roupa, porque eu não sou um consumidor. Eu compro roupa básica, né? Então, eu lembro de ter ido na Renner, fazer entrevista, na Riachuelo. Nunca deu muito certo, porque os caras percebiam que eu não era o cara, né? E é difícil você vender o que você não gosta. Né? Isso eu acho importante. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Varal de Ideias Podcast, como sempre trazendo pessoas e convidados que tragam boas ideias para compartilhar com você, e hoje não vai ser diferente. Na verdade, o convidado de hoje tem uma experiência vasta de várias coisas aqui e que a gente vai trocar uma ideia bacana. Eu trabalhei junto com essa pessoa, Maurício Grandeza, que vocês vão ver daqui a pouquinho aqui. Maurício, muito obrigado. Eu que agradeço, pai. Seja bem-vindo aqui ao Varal de Ideias Podcast. Um prazer. E, bom, me conta um pouquinho. Vamos lá, a gente vai navegar hoje aqui entre varejo, e-commerce, histórias, né, a tua vida. Eu até falei pra você que eu tenho muita curiosidade de conhecer as pessoas, né? Tá. Apesar da gente ter trabalhado junto, Sim. E muitas vezes também até no papel de fornecedor-cliente, É verdade, né? é verdade. A gente nunca sabe de fato como é que a pessoa chegou lá. Isso aí. Né? E o que se passou nisso tudo, porque são muitos anos. A hora que eu olho lá o teu LinkedIn e vejo o teu currículo, vamos dizer assim, fala, caramba, tem uma história que começa lá no Mercado Livre, quando o Mercado Livre não era nada. É isso aí. Né? E de repente chega hoje a uma consultoria e tal, e são muitos anos. E você viu as mudanças acontecendo, de varejo, de e-commerce, viu muita gente também, né? A molecada que era eu, né? Em um momento fui eu, a molecada que chegou no e-commerce. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, eu estava ali nesse momento, né? É verdade. E você viu operações que deram muito certo, muito errado. Você até estava brincando, né? Que sempre te traziam para consertar as coisas. Eu nunca peguei o cheque em branco, né? Porque quando você está falando de startup, tem um investidor, tem um fundo, tem uma grana, tem um tempo para você usar o dinheiro. Eu sempre peguei esse momento após o gasto. Acabou a grana que a gente tinha e não trouxe o resultado, resolve pra gente. Foi bem assim, bem assim. Mas me conta um pouquinho lá, começa a tua história aí, como é que isso acontece? A minha história tem uma coisa interessante, que é mais ou menos um caminho inverso à maioria das pessoas, né? Eu comecei empreendendo, então com 20 anos, junto com a família, a gente abriu um negócio, então tivemos uma choperia aqui no Brooklyn, em São Paulo, deu muito certo. Aí eu saí, eu montei um restaurante para mim, foi legal, mas uma das crises do Brasil, né? Eu lembro que os contratos eram feitos em dólar de locação, pra você ter uma ideia como o Brasil tava, né? Tá, que época que foi isso? Hiperinflação. Isso foi em 95, 94, Então eu pagava $7.500 por mês de aluguel, e eu só pagando conta, pagando funcionário, um monte de funcionário, pagando aluguel, e casei, para melhorar, né? Para ajudar nessa crise, eu casei. Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito, porque esse negócio aqui não vai segurar as minhas contas. Aí o negócio continuou com a família, minha irmã está até hoje com esse restaurante, e eu fui procurar um mercado, procurar trabalhar como CLT, vamos dizer assim. Tá. E é muito difícil essa transição, apesar do RH falar que, porra, você tem que ter perfil empreendedor, né, dor de dono, esse papo furado, né? Nossa, a gente escutou tanto isso. É muito difícil você conseguir emprego tendo no teu currículo como dono, né? Então, por quê? Qual que é o... Eu acho que é uma barreira, assim, tipo, o cara tem muita liberdade, está acostumado a ter alçada, poder de decisão, e vai chegar na empresa, vai não sim. tem hierarquia, eu acho que talvez, né? Não tem hierarquia, sai atropelando as regras, mas na verdade eu acho uma bobagem, uma grande bobagem, porque o perfil empreendedor seguiu comigo a vida inteira, né? Aí o que eu fiz foi mudar, assim, fui no currículo e mudei lá de sócio, de dono, para gerente. Aí aceita. Aí passou batido, consegui entrar como trainee no programa de varejo, do MAP na época. Passei por todas as áreas. MAP. Tem gente que está escutando que faz Department ideia Stores, né, em inglês, né, se falava, né? Lojas de departamento. Fiquei pouco lá, fiquei só o programa de trainee. E fui para a loja, no MAP Morumbi. E 2 meses eu consegui entrar na área de varejo numa empresa francesa, que era a Castorama. E aí segui essa carreira de comprador, gerente de produto, diretor de compras. Eu costumo dizer que eu sou um omnichannel, né? Porque eu comecei no off e depois migrei pro on, né? Fui pro Big, fui morar no Sul, lá em Porto Alegre, sempre na área de varejo, nunca saí dessa área. E aí, em um determinado momento, eu quis voltar para São Paulo, porque já estava casado com a esposa lá em Porto Alegre, e a oportunidade que surgiu
foi no Mercado Livre, né? Tava começando, bem interessante esse momento. Era um andar na rua Arandu, no Brooklyn. E o Estélio me entrevistou e falou, pô, Grandeza, ó, tá cheio de gente aqui que entende de marketing, entende de internet, mas não entende nada de varejo, de comprar e vender, né, de produto. E você sabe fazer isso. Então você tem uma puta experiência aqui. A gente precisa de um cara de varejo aqui para ensinar os sellers. Então, eu entrei lá e fui fazer o Mercado Líder, encontro de Mercado Líderes, Mercado Livre University. Então era treinamento, palestra. Eu lembro que numa das feiras eu cheguei a dar 9 palestras num dia, né? Não tinha mais voz no final do dia, né? Loucura, Caramba. né? Convencendo as pessoas e as empresas a virem trabalhar na internet. Tinha empresas que falavam, não, eu não posso vender no Mercado Livre. Isso foi 2004, 2003. As empresas não queriam vender na internet ou não queriam vender no Mercado Livre, né? Tinham uma visão de grey market, de produtos piratas, etc. Tinha muito C2C ainda, né? O C2C fake, né? O contrabandista. Mas isso foi mudando. Eu acho que essa formação que eu tenho de empreendedora sempre ajudou nisso. Então a gente atendia os 3 mil maiores clientes do mercado, vendedores do Mercado Livre. Já era um negócio enorme, né? Já pra caramba. A gente tinha 96 mil, 100 mil sellers. E a gente atendia como consultoria, vamos dizer assim, 3 mil sellers. Então a gente ia, ensinava os caras, já usava o online, ou ia na empresa do cara, falava, pô, você tem que abrir um CNPJ, você tem que melhorar a tua embalagem, você tem que melhorar as tuas fotos, o fundo da foto, os caras tiravam com o cachorro o produto, né, passando a vizinha. Então a gente fazia tudo o empowerment dos sellers, né? Eu falava que era o Sebrae do Mercado Livre. O Mercado Livre teve isso por muito tempo. Se não fosse assim, o mercado não ia deslanchar, né? Você precisava realmente formar essa camada importantíssima de sellers, né? E aí então foi essa migração do off para o on, que foi muito legal. Foi muito legal. Eu acho que hoje eu acho que para você é uma vantagem, né? De você ter vivido o off com tanta força, para depois ir para o online, né? A gente estava até conversando ali fora, né? O pessoal do online hoje, que chega hoje para trabalhar com online, acha e já entende que não, tá tudo funcionando, as coisas acontecem como um passe de mágica, né? É verdade. Então apertou o botãozinho comprar, virtual. Acontece uma mágica que o produto aparece na casa do cliente, e não é bem assim, né? A gente até viveu dentro de operação juntos, né, na época de Carrefour, aonde o Carrefour estava no início da sua operação online, né? Tinham 2 anos ali, eu acho, já que estava rodando. 2 anos, E quando você ia ver a operação física da coisa do online, ela estava tombada. Bagunçada. A palavra é essa. Quando eu cheguei, né, foi até engraçado, eu fui pro Carrefour num processo, no Headhunter, né, um processo para ser diretor comercial. Tá. Pô, legal, área de compras, eu tinha uma bagagem da área de compras. Do on ou do off? Do on. Tá. Eu ia ser diretor comercial do online. Legal, fizemos lá as conversas, as entrevistas. No dia de assinar o contrato no Carrefour, eu vi lá, pô, vocês erraram o cargo aqui. Tá diretor de operações e-commerce. Aí o cara falou, então, sabe o que é? O Carrefour é assim mesmo. Eu falei, como assim, cara, né? Já tô sendo transferido antes de começar. Ele falou, não, aqui é o seguinte, o problema tá muito ruim na operação. Então o comercial tem oportunidades, tem demanda. Mas a dor enorme é a operação. Aí eu falei, pô, já tava com a cabeça no Carrefour, né? Eu tava saindo da 6C. Eu olhei e falei, eu assino ou não assino? Não tem agora como... Né? Eu falei, putz, quer negociar saber? Isso aqui. Meti a assinatura. Vamos que vamos. Saí dali, fui na livraria Cultura, comprei um livro de auditoria logística. Falei, porque eu tenho uma visão de operação, tal, de produto, de processo, de supply, mas auditar os caras eu não sei. Tá. Então eu debulhei o livro no final de semana. Boa. Quais são os KPIs que eu tinha que olhar? Eu cheguei na operação, estava tombada, não sabia nem o que era essa palavra. Quando você vende demais, já não consegue entregar, já não sabe se o produto saiu ou se não saiu, o saque estourando. E tinha 200 pessoas trabalhando no saque do Carrefour. E aí eu falei, e agora? Cadê o meu time? Não tava mais lá, as pessoas já tinham sido desligadas. Foi uma virada grande do Carrefour. Tive que contratar os caras, eu contratei umas 60 pessoas assim em um mês. Nossa. Eu ficava com o RH, né? Eu tinha que tocar o negócio, a operação, eu ficava um pé na operação e outro no RH. Pedi ajuda para outras diretorias da empresa para ajudar a entrevistar, para você ter uma ideia. Peguei lá 5 diretores do Carrefour de outras áreas. Aí porque não ajudei a entrevistar. Era uma máquina de contratar pessoas. E a gente foi para dentro da operação, põe a calça jeans, que eu sempre falei.
Eu sempre tive que ir para a cozinha, entrar pela cozinha, né? Então, a operação de e-commerce tem virtual, legal, fashion, não sei o quê. E eu entrava pela cozinha. Tem uma operação offline gigante. Né? Carregar o piano, alguém tem que carregar. Então, o comércio é virtual, o comércio é eletrônico, mas todo o resto, o back-office inteirinho, é muito suor e lágrimas, né, cara? Muito mesmo. E entrei e comecei a arrumar, contratar gente, trazer final de semana, sábado, domingo, essa coisa do varejo, né? A gente até fala, hoje estão se discutindo trabalhar 4 vezes por semana, né? Sim. Em vez dos 5. O varejo é 6 por 1. E a tua folga geralmente é numa segunda, numa terça, né? O varejo é muito pesado, né? Muito. Então, e aí a gente falou, não, nós temos para arrumar essa operação, a gente não parou. Fazia 3 turnos arrumando, que você tinha que soltar produto que a operação não fechava. Sim. Uma operação que vendia muito, né, cara? Você sabe disso, os números eram muito grandes, né? Muito pesados. Então a gente tinha que trocar o pneu com o ônibus andando, né? O avião voando, né? Super complicado. E a gente conseguiu arrumar, graças a Deus a gente acertou. Sempre muito alicerçado nas pessoas. Tipo, eu nunca fiz nada a não ser contratar bem, né? Sim, e você foi um dos caras que trabalhou comigo. Acho que eu tive muita sorte. Tinha um time bom. Era uma molecada jovem na época, né? A gente tinha um pouco menos de cabelo branco já. E todo mundo queria fazer. E resiliência, né? E a gente, eu lembro, tinha um sentimento de que tava todo mundo meio irritado com a história, de estar bagunçado. A gente queria que a coisa tivesse mais organizada e caminhando bem, porque a gente viu o potencial da marca, né, cara? Pô, o Carrefour, quando abriu o online, explodiu, porque era destino da coisa, marca, né? Pô, varejo, vamos pra lá. Cara, uma coisa que eu nunca tive a visão, eu tive a visão de quem era o comprador, né, do e-commerce, e existia o mesmo cara que eu no off. Isso. E nessa época, a história do Omnichannel também não era azeitada, né? Não. Como é que era essa conversa entre off e on? Porque, invariavelmente, eu tava com o mesmo produto por outro preço no off e no on. O cara do off geralmente não ficava muito feliz. Eu era um dos caras que lutava contra isso, então a gente pode enxergar na evolução do e-commerce no Brasil, nas empresas que já tinham operações físicas, falavam, pô, como é que eu faço um projeto andar? Eu tenho que separar. Se eu deixar um projeto pequeno junto de um core pesado, o pequeno morre de fome. Morre de fome. É a criança que não tem leite, né? Vai morrer de fome, cara. Então, qual que era a visão? Todo mundo separa, cria CNPJs, cria estruturas, CDs separados, para esse negócio pegar a musculatura. Mas chega uma hora que a concorrência é enorme, é o que você falou, tem briga dentro de casa, né? E aí, nesse período, mais ou menos, começamos a juntar as coisas. Não só o Carrefour, mas várias empresas começaram a juntar as estruturas para ter a sinergia. Né? Então, fazer a fusão dentro da própria empresa, que é óbvio, né? Você tem que buscar sinergia, até porque no final o cliente é o mesmo, né? Então, todo esse negócio que está aqui dentro não interessa para o consumidor. Ele olha o Carrefour, é Carrefour. Ele olha o Polishop, é Polishop. Tem que ser o mesmo preço, a mesma experiência, né? Então, em algum momento, essa fusão aconteceu e eu era um dos caras que pregava isso. Quando a gente fez o freio de arrumação, ficamos 1 ano com a operação parada, eu fui para a loja física, fui ser diretor regional, diretor de operação de loja, aprender a vender alimentos e voltei para a matriz. Todo mundo, né? Nossa. Fui aprender a fazer pão, limpar um peixe, ver o rendimento de carne, cadeia de frio, como é que isso estraga, como é que FLV. Pô, é um mundo novo para mim. Eu fiquei 1 ano fazendo uma universidade nas lojas físicas, né? E quando eu voltei, eu falei, pô, e o próprio Fábio falou, nós temos que vender comida. A gente está sofrendo com problema de rentabilidade numa área que não é o nosso core. Exatamente. Então, Grandeza, vai para a loja, aprende para a gente vender comida na internet. Foi o que eu voltei, participei junto com a BEM lá, a gente fez, com a BEM Company, a gente fez o projeto todo do alimentar, entrando no online, e é o que está no ar hoje aí, né? Então, eu acho o seguinte, é o que você falou das pessoas, e hoje tem essa grande discussão, o pessoal por player, né? A turma que nasceu e que vive o e-commerce, não tem noção do back-office, né? E aí dá problema, porque o cara é uma perna que anda, dá um passo muito grande, a outra tomba, então tem uma dificuldade aí da falta desse profissional com a visão holística, né? Que sabe, puta, se eu fizer isso vai acontecer o quê com a transportadora, né? O produto vai quebrar, vai estragar, vai devolver, né? Então tem uma necessidade grande de ter essa visão geral e é uma deficiência hoje no mercado. E você acha que é uma visão
só humana da coisa, tipo, as pessoas precisam entender a questão do omnichannel, ou tem uma parte tecnológica ainda que não facilita isso? Porque, na tua visão, eu lembro de uma conversa que a gente já teve, que vender na internet comida do supermercado não é a mesma experiência que a dona de casa ou o cara que vai comprar no mercado todo final de semana possui. A história dos... Eu lembro que você falava assim pra mim, cara, eu queria poder no online ter os corredores, né? Isso. É isso. E o cara navegar no corredor da mesma forma que ele navega no corredor com o carrinho empurrando ele fisicamente, né? Eu acho que isso aí tem um fator geracional, né? Então, a minha geração, a tua geração, que é um pouco mais novo e tal, a gente tem essa experiência, a gente traz isso. Isso é o nosso passado, a nossa história, então a gente tinha, era nossa legal. Memória. Né? A nossa memória afetiva, né? Muito. Porra, vai chegar o carrinho dos doces, o corredor do chocolate, a gente tinha expectativa, né? Cornflakes, chocolate e tal. Acontece que essa geração hoje não quer mais ir pra loja. Nem foi. E tá comprando tudo na internet. Então, aí, mais uma lição importante, né? Se você não entender o consumidor, você nunca vai entregar o que ele quer, né? Então é muito comum na nossa área, projetos gigantescos, com muita grana e tal, que não ouviram o consumidor. E aí fala, pô, e agora? Não deu certo. Não, porque a gente não foi ouvir. Não teve um passo de entendimento, né? Que demanda uma humildade. Uma coisa que eu percebo muito também, não vou falar só a moçada, mas nessa área de e-commerce tem muita arrogância, cara. Então assim, como é que eu vou... Pô, eu lembro que eu fiquei 6 anos vendendo material de construção online. Foi o primeiro... Também tem algumas histórias interessantes. O primeiro home center no Brasil vendendo material de construção na internet. Era o 6C. A 6C. E ficou por muito tempo sozinho, ninguém queria entrar. Então, ó, Telha Norte não quis, Leroy não quis, a gente ficou nadando de braçada. E foi muito legal esse período. Mas para poder funcionar, eu tive que ir para a loja. Tive que falar com o pedreiro, com o encanador, com o eletricista, com a dona de casa. E entender mesmo, não é balela. A gente botou os caras dentro de sala para fazer focus group. Para entender como é que a dona de casa comprava no online, como é que o pedreiro comprava, como é que o arquiteto, o que eles queriam, As né? personas que compram na sua loja. Né? Aí adaptamos isso, colocamos no online e foi um puta sucesso. A venda, lembra quando a gente fez uma mudança de plataforma, cresceu 30% a conversão do negócio que já existia há 10 anos. Porra, por quê? A gente... Era consolidado pra caramba. A gente foi lá ouvir, cara. Ouvir lá como é que é. Eu lembro uma coisa muito simples, a dona de casa no online não conseguia comprar uma escada. Por quê? Porque a escada pra gente estava na área de pintura. Era um sortimento de pintura. Pra ela não, pra ela, pô, é produto de lavanderia, né? Sei lá. Então ela não achava no site. Aí, puta, vamos espelhar a categoria, né? Criamos a categoria de ambientes, quarto, sala, cozinha, banheiro, lavanderia. E não só as categorias de produto, que às vezes o consumidor não está familiarizado. Sim. Então, teve muita coisa assim, muito aprendizado assim. E mais uma vez, tem que ter humildade para fazer isso, né, cara? Eu vou vender uma categoria que eu não conheço, um produto que eu não sou consumidor, cara. Primeiro que é difícil pra caramba. Eu sempre fui um cara que fugi, por exemplo, da área de fashion, de roupa, porque eu não sou um consumidor. Eu compro roupa básica, né? Então, eu lembro de ter ido na Renner, fazer entrevista, na Riachuelo. Nunca deu muito certo, porque os caras percebiam que eu não era o cara, né? E é difícil você vender o que você não gosta. Né? Isso eu acho importante. Ou então você ter a humildade de ir lá ouvir o cara que compra. Quem é a persona que porque compra? Você tem a técnica, mas Isso. Como é que eu aplico o meu conhecimento agora numa área que não é o meu negócio, né? A tecnologia é a pontinha do negócio. Eu acho que tecnologia, falar de geral de e-commerce e nome de channel é uma outra história, mas o e-commerce já deixou de ser uma área complicada da tecnologia, hoje já é carne de vaca. Agora, entender o negócio e fugir das soluções, dos shortcuts, né, dos atalhos, aí que está o negócio. Porque às vezes o caminho, como material de construção, foi muito difícil. A gente teve que fazer uma plataforma. Sim. Não tinha plataforma que atendia o que a gente precisava. O que a gente precisava? O que o consumidor queria. Que é muito customizado. Não é o que o Grandeza... Não, a Grandeza achava que tinha que fazer um site novo. Não. Quem me falou isso foi o resultado do trabalho de ouvir do comprador. Né? Aí fizemos a pesquisa, não tinha nenhuma plataforma para atender. A gente fez uma. Caramba. Fez com código, com tudo. Loucura hoje para se falar isso, né? Mas ainda assim, hoje, na escolha de ferramenta, de plataforma, parece que falta um cara importante, que é o consumidor. Então, se faz escolha, se faz processo, concorrência, o caramba, para escolher qual a melhor plataforma, mas não tem um cara do teu lado falando, puta, vamos ouvir primeiro o consumidor para depois tomar a decisão. Até porque é o que você falou, de repente o cara precisa comprar de uma forma que aquela tecnologia não atende. Exato. Aí você vai falar, não, vou pegar essa tecnologia, mas eu não vou atender a necessidade do meu cliente final, né? E tem coisas óbvias assim, né? Aí falando um pouco do Omnichannel, né? Outro dia estavam falando do desafio da OXXO,
Osho, né? Oxo. Sim, sim. E aí tá começando a fazer alguma coisa de online. Eu falei, puta, primeira coisa, eu sou um cara de operações. Não tem como ligar os caras no online sem ter um risco enorme de furo de estoque. Porque as lojas são pequenas e não tem estoque guardado, não tem uma área de estoque guardada na loja. Tudo que você tá vendo Tá na gôndola. tá na mão do consumidor. Se ele levar todas as cervejas que tinha aqui e alguém comprou no online, ferrou, né? Você vai ter que começar a acionar alternativas para atender o consumidor. Sim. Então, não é tão simples quanto parece. Como a gente falou, né? A operação do e-commerce, ela é muito trabalho, cara. Sim, é muito sim. pesado mesmo. Né, e essa coisa do on com off, né, do Omni, a gente passou por essa fase também de que, não, o on e off tem que alinhar preço, né? Então foi um papo difícil, porque o online, o João falava muito isso, né, o João, presidente da Polishop, ele falava pra gente assim, cara, o online, ele foi para um caminho do preço que é o caminho errado. Porque o online, ele vende comodidade. Isso. Ele vende o produto chegar na sua casa sem você ter que se locomover. Exato. Só que os pure players de e-commerce, eles vieram para dizer o quê? Eu vendo mais barato do que o meu competidor físico. Né? Então, na época lá, Ricardo Eletro, né? Esses caras que vieram o quê? Rasgando o preço. E aí... Até tinha um efeito que eu sofri conduzindo o Carrefour, quando eu já era o head do e-commerce do Carrefour, que era o efeito submarino, que acabou de deixar de existir, né? Acabaram de desligar o cara mais importante, foi o cara mais importante no começo do Sem e-commerce. dúvida. Qual que era o efeito submarino? Ele arrebentou de vender com frete grátis. Sim. E entregava em 1 dia, 2 dias. Todo mundo que veio depois falou, e agora, né? Vou ter que fazer o frete grátis também. O consumidor se acostumou com isso. E o Carrefour foi um dos que a gente primeiro tirou o pé, começou a reduzir a oferta de frete grátis, e graças a Deus a Ebit ia lendo isso no mercado, né, web shoppers, e a gente, todo semestre, a gente olhava, puta, ainda bem, tem mais gente vindo nesse movimento. Sim. Porque a gente ficava em desvantagem. Demorou anos para você poder limpar da expectativa do consumidor esse efeito do frete grátis. O segundo, do prazo. Então, o Submarino entregava em São Paulo no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, até dia seguinte, queimando grana, né? Hoje, você falar que vai entregar no dia seguinte, já é um baita desafio. Imagina aquela época, né? Sim. Estamos falando de mais de 10 anos atrás. Também foi um efeito que, pô, você quer a conveniência? Tem preço, cara, tem um custo, né? Se você fingir que não tem, quebra a empresa. Né? O que a gente viu tantas empresas aí que deixaram de existir. Você falou algumas aí agora. Então, tem o efeito da conveniência, ele tem que ser percebido. Pois é. Você entrega um valor, pô, percebo, legal, e vão pagar. Então, a gente ainda está gatinhando nessa história. E aí depois que você né, que a gente sanou essa ideia do preço e do frete, começou essa história de, eu tenho loja física, eu posso usar ela também como um estoque avançado para poder entregar a partir da loja. Né? Eu acho que faz todo sentido. Eu estudei muitos cases, eu tive a oportunidade de trabalhar estudando cases, né? O Carrefour me pagou por 1 ano só para ficar estudando cases, né? Cases da Europa, do Japão, dos Estados Unidos. Eu lembro muito bem de 2 cases importantes. Um no Japão, de uma operação redondíssima, que é a 7-Eleven no Japão. É impressionante. 7-Eleven no Japão é uma coisa que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Os caras recebem 4 vezes por dia comida fresca nas lojas. Então os caras vão se alimentar no 7-Eleven como se fosse um restaurante. Sim, sim. Então é operação impecável. Cara, eu vi esse movimento 7-Eleven na Tailândia. É bizarro. Cada esquina tem um 7-Eleven. Pô, é peixe cru, né? Imagina, tem que ser a logística perfeita, com controle de frio, e 4 vezes ao dia, porque o cara não quer comer uma comida que já tá meio, né? E os caras vão super bem. E o outro foi o Walmart, aí nessa questão do hub, né? Porque a legislação trabalhista nos Estados Unidos é muito mais simples que no Brasil. Acho que tudo é mais simples nos Estados Unidos, né? Tributário, trabalhista, né? A gente falou disso já. Mas o trabalhista é assim, o Walmart é o maior empregador nos Estados Unidos. O que ele fez? Todos os empregados, quando termina a sua jornada de trabalho na loja, quando vão voltar para sua casa, no seu bairro, levam um produto para fazer entrega. E o cara ganha lá $1, $3, ele vai fazer esse caminho mesmo, né? Sim. Ele já vai pegar o carro, o ônibus para ir para casa. E aí ele entrega na regiãozinha dele ali, ele faz esse trabalho. Que no Brasil você não pode fazer. Você desvio de função, né? Você não pode pegar o funcionário para fazer nada que não seja aquilo que está durante o período dele de trabalho. Mesmo que ele queira, fala, pô, eu quero ganhar uma graninha a mais, né? Que hoje é o que o Mercado Livre está fazendo, né? Então, exato. O formato colaborativo Uber, né? Exato, Uber exato. De entregas que o Mercado Livre está fazendo, que está acabando com o mercado, né? Porque não sobrou espaço para ninguém, né? Não tem transportadora tão eficiente quanto o modelo de entrega do Mercado Livre, que é uma malha de gente, né?
Você pega as pessoas que estão na rua, de com redespacho, de mini hubs. Quantos carros tem na rua, né? E os caras do Uber, né? O pessoal que era de táxi e tal, foi para essa... Na pandemia, migrou e não quer voltar mais, né? Não. Porque é muito mais simples carregar mercadoria do que pessoas, Ninguém fala né? com você, né? Ninguém reclama. A mercadoria não tá ali reclamando, não tá dando nota. Então tem isso. Acho que, por um lado, a gente vê muita oportunidade, né? Então o Brasil precisa de muita reforma ainda. A reforma trabalhista precisa melhorar. Porque não adianta você falar que está protegendo o trabalhador se ele não consegue um complemento de renda, né? Então, Sim. tem alguma coisa errada aí. E a tributária, essa então... Você teve alguns perrengues com essa questão. Você estava me falando um pouco da tua época de Stanley Black & Decker, né? Sim. Que eles queriam ir pro D2C, né? Que é o Direct to Consumer, né? Que foi um movimento provocado, né? Muito forte, pelas tecnologias, inclusive, né? De, a indústria tem que ir para o consumidor. Isso. Não usar mais o varejo, né? Isso. Em determinado momento, eu lembro que até que o varejo ficou louco com isso, né? Fazer o bypass direto. Falou, não, para com isso, né? Casas Bahia ficou enfurecida com a Samsung, Motorola fazendo isso. Mas não é simples, né? Não é simples. E no Brasil é muito complicado, a gente tem guerra tributária entre estados, a gente tem problemas de FAO, diferença de alíquotas, então é um rolo no Brasil. Na verdade, todo mundo que está vendendo hoje online no Brasil está cometendo algum erro. Né? A única coisa que você sabe é que estou errando. Ninguém está conseguindo acertar tudo porque é uma bagunça, uma loucura, né? A gente espera que a reforma tributária venha melhorar isso. Mas eu lembro, por exemplo, e aí falando de estratégia, que o problema tributário acabou com uma empresa que eu trabalhei também, que eu fui COO lá na Onofre. A Onofre agora, que tinha as farmácias, tinha uma operação de e-commerce que ia bem. Foi a primeira operação de farmácia que entregava em 30 minutos em São Paulo. Falando de 12 anos atrás. Então você comprava um remédio, a gente tinha um batalhão de motoboys e entregava em 40 minutos na tua casa. Ninguém nem imaginava fazer isso no Brasil. Muito forte. Estoque aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, entregando motoboy na cidade inteira em 30 minutos. Legal. Aí, dá para vender remédio, dá para vender celular, começamos a vender umas coisinhas de computador, de informática e tal. O Onofre foi englobando, aumentando o sortimento. Tá. Voando, né? Voando muito. Foi um case a Onofre agora. Entrou a questão tributária, não dá mais para vender nada a partir de São Paulo. Todo mundo foi para a Serra do Espírito Santo, foi para a Extrema em Minas Gerais, foi para Santa... Então, de um dia para o outro, a empresa que estava muito bem, que tinha um diferencial estratégico importante, deixou de ter. Porque teve que levar essa mercadoria para fora do estado de São Paulo. Isso é um absurdo, de um tamanho acabou igual. Com a vantagem que a empresa tinha. Uma burrice. Com a questão tributária, que é extremamente improdutivo, né? Você aumenta gasto, aumenta consumo, poluição, não, porque é uma burrice, você diminui o imposto, mas você aumenta o custo da operação como um todo. Você afasta o estoque do consumidor, que o São Paulo e você para de entregar o serviço com qualidade. É isso aí. Né? Até hoje, as grandes operações eles acham até estranho ter que abrir CD no Rio Grande do Sul, CD na Bahia, CD... Por quê? Porque você tem que absorver alguma vantagem que está lá. Eu já trabalhei em empresas que de uma hora para outra o Estado tirou uma vantagem e o CD ficou ineficiente. Tem que fechar esse CD. Mandar um monte de gente embora porque aquela estrutura só se pagava com uma vantagem tributária. É isso aí. Entrou um governador novo, cortou o subsídio, você fecha a operação. Então não tem sentido explicar isso lá para os gringos, então é impossível, né? Eu suei já muito com franceses, americanos. Para explicar para eles, os caras achavam que você estava enrolando eles. Eu falei, não, mas é assim, mas não é possível, é assim que funciona, né? Pois é. Então, loucura. E para você, essa questão da indústria, ainda é algo que vai evoluir muito ou... Cara, eu tenho uma percepção que na estratégia da indústria, vender direto para o consumidor tem um papel. E esse papel nunca vai ser substituir a distribuição normal. Os canais vão existir, as lojas físicas, a pulverização... Vender direto para o consumidor, para a indústria, é hiper importante. Para isso que eu estava falando antes, né? Que é ouvir o consumidor. Então, e no Brasil, são Brasis, né? Você tem culturas e hábitos, totalmente costumes. Então, será que essa cor aqui vai vender? Se não vai? Então a indústria, acho que ela consegue usar como um bom piloto de testes o e-commerce, a venda direta para o consumidor, ela consegue medir, fazer análises, fazer um bom CRM, entender, né? Quais são os features que ela tem que aprimorar, etc. Acho que isso é um papel, mas não vai ser, não vai acabar com o varejo, não vai acabar com a distribuição, com os atacados, isso vai continuar existindo, porque o Brasil é muito grande, né? Então,
se ainda vai ter um impacto regional. Eu falei disso eu fiz um grupo aqui de especialistas de e-commerce, né? Eu trouxe o Enzo, né? Acho que você conheceu o Enzo, que era Fujioka, sim. Hoje está na Redditor. Isso. O Enzo, ele é de Goiás, ele é goiano, né? E a Fujioka é de lá e tal. E eu perguntei para ele, cara, como é que é? Porque ele trabalhou, obviamente, na Fujioka em Goiás, depois ele se mudou para o Nordeste, foi trabalhar na Ibite, que acho que é Fortaleza. Sim, conheço. Eu falei, cara, e aí, né? Como é que é? Ele falou, é completamente diferente. Assim, o que vende lá não vende aqui. E geralmente, né, os grandes e-commerces não olham para esses lugares com tanto cuidado e carinho, né? Exato. Que merece e tal. O Michelazzo esteve aqui comigo também, ele falou exatamente isso. Cara, se você for para Goiás, se você for para outro estado aqui no Brasil e der uma dedicada de atenção, você vai descobrir que lá tem um outro mundo para você fazer venda. Exato. E que você está focado só no centro-oeste, no sudeste aqui, né? Eu até acho que eu acho que a indústria que fica boa no B2C deixa de ser indústria. Ela vai virar um varejista, ela vai ficar tão boa naquilo lá que se ela for muito boa no B2C, ela vai perder canais de distribuição e ela vai ficar boa naquilo, porque são mundos muito distintos, né? A gente estava falando até há pouco aí sobre planejamento, né? Então a gente fala o varejo, você trabalha muito intensamente para fechar o mês e talvez fechar o ano, né? Um bônus anual, atingimento de metas anuais. A indústria trabalha muito para 6 meses, 1 ano, 3 anos, né? A indústria fala muito de 3 anos, eu até trabalhei em empresa que se falava de 10 anos de planejamento. Então as dinâmicas são diferentes. O objetivo, o planejamento é muito distinto. E e-commerce é menos ainda, né? Então você fala e-commerce, a gente toma decisão no mesmo dia. A gente mudava preço várias vezes ao dia, né? Sim. Então acho que indústria é um bicho e varejo é outro, né? Não, total. E aí eu me pergunto um pouco também o seguinte, né? Será que não vai em algum momento ter uma crise existencial nesse sentido? Porque os varejos também que foram para o caminho de se tornar tecnologia não se deram tão bem quanto eles imaginavam. Eles navegaram bem durante um período. Mas chega um momento que também você fala, cara, será que eu sou tecnologia ou eu sou varejo? É isso aí. A gente vê que sobrou, o que sobrou, né? Tem muita coisa caindo, né? Americanas, B2W. O varejo parece que tá desfazendo, bagunçado, né? Também, né? Tá se desfazendo em pleno ar, né? Mas a gente enxerga assim, o movimento do cara que falou, não vou entrar, loja 100, né? Os caras, pô, eu sou muito bom em cidades até 100 mil habitantes, eu tenho lojinha, tenho relacionamento com o consumidor, tenho carnê, né? Tenho aquele negócio. Você tem os caras que ficaram no meio do caminho, que acharam que tecnologia ia salvar, mas que não reforçaram suas estruturas. Ele tá falando da entrega do Mercado Livre, que é impressionante e tal. E você tem os caras que estão mandando, que é a Amazon, Mercado Livre, e não tem muito mais, além disso, fora os cross-borders, né? E esses caras estão voando, porque eles conseguiram um volume, uma alavancagem gigantesca. Então ninguém vende como... Mercado Livre, semana passada, ultrapassou a Petrobras, é a maior empresa da América Latina, né? Passou a Petrobras em valor de mercado, né? E não foi à toa, eu conheci os fundadores, trabalhei com eles, né? Os caras extremamente disciplinados, focados. E o Mercado Livre, ele é tecnologia, ele é um varejista, o que ele é? Ele é uma logística? Eles são uma teia, cara, que vai tudo, abraçando, né? E que vai expandindo, né? Eu lembro que quando eu estava lá, era proibido falar de produto, falar, a gente vai ter um estoque de jeito nenhum. Nós somos no eBay. Naquele momento, o eBay, inclusive, era um dos acionistas do Mercado Livre. Por isso que o eBay não veio para o Brasil. Então, 20% do capital era do eBay. Olha só, interessante. A gente respondia, olhava e fazia igualzinho ao eBay. Né? A estratégia era eBay. E falava, nós não vamos ter estoque. Nós não queremos pegar na mão porque é um rolo, de entregar, estragar e tal. Eu imagino, já não estava mais lá, imagino que quando a Amazon falou, vou para o Brasil, falou, opa, acendeu um farol vermelho. Falou, porque o eBay não vai vir, mas a Amazon vai fazer estrago. Então eles foram abrir o fulfillment, trouxeram produto, foram entender esse negócio melhor. E a disciplina funcionou. Então os caras são muito fortes, tem muito seller com estoque dentro do Mercado Livre. Esse é um ecossistema fechado, né? Até o pessoal fala, acho que eu faço propaganda, mas é que os caras... Muito bonito como os caras fizeram, né? O Mercado Pago, eu estava lá quando a gente lançou o Mercado Pago, o Ricardo Dortas, que foi o head do Mercado Pago, tirou toda a insegurança do processo, que antes era uma triangulação, que você fala, pô, quando não tinha triangulação, você comprava do cara, você não sabia se ele ia mandar, você pagava antes. E às vezes não mandava, então tinha um pouco de sujeira. Quando entrou o Mercado Pago, neutralizou esse problema. O Mercado Livre é muito bom
de identificar essas dores, os problemas, os desafios e resolver. Ele resolveu a logística no Brasil. Ele teve um momento que os Correios, todo o volume do mercado de passar pelos Correios, quase nada passa mais. Pouquíssimo. Imagina a virada da chave, o tamanho. Impactou no resultado dos Correios. Com certeza. Né? Não sei, tava se falando de vender os Correios, não sei quem vai comprar. Então, o Mercado Livre identifica, essa questão de ser tropicalizado é muito bom, né? Então, ele identifica rapidamente os desafios de cada país, estou falando que eles estão aqui na América Latina toda, incluindo o México, se adapta rápido e vai para frente. Então, ele tem uma velocidade incrível. Eu acho que isso... O Mercado Livre já é tudo um pouco. E, cara, essa mudança até para o consumidor, né? Porque a gente é consumidor, a gente é cliente, né? E quando você... Eu lembro que, sei lá, 10, 12 anos atrás, você ainda comprava no Mercado Livre pensando, vai dar ruim isso aqui. Você ficava desconfiadíssimo. E hoje, eu prefiro comprar lá porque eu tenho a garantia de que, se não receber, o meu dinheiro volta. E volta tranquilo. E a dor da devolução, que antes você, quando comprava alguma coisa para devolver, você tinha que falar com o saque, você tinha que se indispor, quase brigar com os caras. O Mercado Livre é o seguinte, você já falou, já pode... Vai lá no correio, leva lá... Você não depende de falar com ninguém. Então, maravilhoso. Identificou a dor e resolveu. E é serviço, né? Eu acho muito louco, porque em alguns momentos a gente fica voltando, né? Falando, não, isso aqui é tecnologia e tal, mas no fim das contas é servir bem para servir sempre, né? É uma coisa meio... Você sabe que é tão óbvio, né? Mas não é óbvio. Eu hoje dou consultoria para algumas empresas, já dei para várias empresas e tento manter isso. E às vezes eu ouço assim, mas se a gente facilitar a devolução, nós estamos ferrados. Não, vocês não estão ferrados. Por quê? Porque vocês trabalham para o consumidor. É isso aí. A gente só está aqui ganhando dinheiro e sobrevivendo por causa do consumidor. Ainda tem essa névoa de vamos tentar dificultar um pouquinho para o cara ficar com o produto. Eu lembro de... Loucura, né? Você sabe isso, né? Eu vivi isso também. Então, ainda tem isso hoje. Dá canseira no cliente. Exato, cara. Um saque que, você não consegue falar, né? Que é os campeões são as operadoras de celular, né? Que você não consegue cancelar nada, esquece. Né? Então, então, assim, é que a gente fala, se você ouvir o consumidor, entender essas dores, tudo isso é clichê que eu tô falando, mas não é fácil de fazer. Não é, dá trabalho pra caramba. Se eu for o CEO da Domino's Pizza, eu vou ter que pegar e ir pra uma loja lá fazer pizza pra entender o que tá acontecendo. Se tá demorando, se tá acontecendo, se tá chegando frio, se tá chegando úmido, que a embalagem não é legal, né? A pizza tá ficando molhada. Então, parece fácil, mas pouca gente faz. E quem faz de uma forma verdadeira e profunda, consegue entregar o que o consumidor quer. Quem não faz, vai ficar pelo caminho. Vai mesmo. Cara, durante esse tempo todo teu aí de... Quantos anos já de varejo? 24. 24 anos. E de e-commerce, 20. E 20 de e-commerce, né? Quando o e-commerce começou há 20 anos atrás, né? Então, assim, tá desde o começo. Pessoas, né? Eu acho que é um assunto sempre que eu gosto de trabalhar, porque, cara, você contratou muita gente, demitiu muita gente, inclusive, né? A mim. Fui um dos demitidos. Foi no rolo, foi no pacotão. Fui no pacotão do Carrefour. O que você conseguiu aprender nesse tempo sobre gestão de pessoas e gestão de carreira, talvez? Acho que isso até tem a ver um pouco com o momento anterior. Antes de trabalhar, eu comecei a jogar basquete com 8 anos, né? Faz sentido. Tentado o basquete. Joguei dos 8 até os 20 e poucos anos, esporte coletivo. Eu nunca consegui fazer nada, tentei natação, esportes individuais. Nada eu gostei. Tênis, nada disso aí. Porque eu sempre gostei do esporte coletivo. E sempre gostei muito da figura do técnico, do coach, né? Agora todo mundo é coach, né? Mas eu falo do coach e o treinador, né? O treinador, sim. É o Abel Ferreira, né? Então essa turma muito competente. Então eu acho que o papel do líder é exatamente o do técnico. Vou parar de falar coach para não misturar. Beleza, fala daí que é melhor. Os influencers, né? Então eu falo do técnico. Então o papel do líder é o técnico. Então não tem um papo que esse jogador é ruim. Ele vai ter um momento, vai ter uma situação que você vai usar ele. Né? Ele é muito pesado, grandão e tal. Vai no defense, né? Vai colocar ele na defesa porque a gente está ganhando. Então, eu entendo que, primeiro, tem que ter expectativa de crescimento. É uma coisa que sempre foi muito difícil eu ter um funcionário, um colaborador que não tinha ambição. Eu falava, eu ficava com dó. Eu falava, esse cara não quer crescer, não quer ser promovido, não quer galgar, às vezes até não quer sair da empresa, né? Procurar se aqui não tem oportunidade, uma oportunidade. Aconteceu isso, de eu praticamente indicar que a pessoa saísse da empresa porque ela tinha valor e a gente não tinha a cadeira para ela, então é uma questão de timing, né? Então eu acho que pessoas
você tem que entender elas, tem que dar a oportunidade de desenvolver, e ainda mais na nossa área. Então, se isso já era verdade no e-commerce, se você não formar, desenvolver pessoas, você está perdido. Porque o turnover é gigantesco, gigantesco. Não adianta você pegar um cara pronto. Você tem que pegar um carinha lá que tem vontade, tem um coração bom, tem desejo, e deixar esse cara aprender. Esses caras gostam muito. E é legal, isso é prazeroso. Para mim, sempre foi, apesar dos problemas, a gente teve algumas situações conturbadas aí por causa da economia, tá? Mas para mim sempre foi um placar estourado de promoções. Tá. Por muito tempo tinha assim, ó, quantos caras eu promovi, e era assim, estourado, enquanto eu tive que desligar por performance, né? E não por motivo de top down. Não foi o teu caso. Não foi. Quando você tem... Pra ficar bem claro aqui, não há rusgas. Isso tem que estar claro, realmente, porque não é um prazer. Você tem que tomar uma decisão que para salvar a empresa, você tem que tomar alguma decisão dura, né? Pouca gente tem esse estômago, né? É difícil pra caramba. Eu tive que, em algum momento também da minha carreira, foi exatamente isso. Uma reunião com o meu diretor, o diretor falou o seguinte, cara, a gente precisa desligar 3 pessoas do seu time. Escolhe aí. Como escolhe? É isso aí. Mas assim, no fim todo mundo tem uma história, todo mundo tem um filho, tem uma... Tá crescendo, tá aprendendo. Pô, Nossa, eu lembro de fazer demissões que depois eu me acabava. E isso é uma coisa legal, apesar do desafio e da responsabilidade que isso traz, né? Acho que isso foi um grande impulsionador da minha carreira. Que eu lembro quando eu fui parar no Sul, né? Eu fui lá pro Big, eu fui não pelo salário. Era even, eu ia ganhar a mesma coisa. Eu fui porque eu ia sair de um assistente para 4 compradores. Falei, eu quero ter time. Depois de 4 virou 6, depois virou 39 lá. Legal. Fui sendo promovido e fui agregando equipes maiores. E eu falei, isso tá no sangue, você tem que gostar de liderar, né? Tem cara que fala, eu quero ter uma promoção, quero ser um diretor, tal, mas puta, não consigo coordenar times, não consigo ser o técnico. Então não faça isso. Não vá para essa posição. Vai ser um consultor, vai ser um contador, qualquer coisa, mas não faça isso porque você vai machucar pessoas. Né? O que você acha que um líder, aquela coisa, o que você acha que o líder tem que ter? Eu acho que o líder tem que gostar de pessoas, mas não é só gostar da pessoa. É como um pai, né? Ontem foi Dia dos Pais, né? Vamos aproveitar esse mote aí. O pai tem o prazer de ver a evolução da criança, do filho, né? Que vai se formar, vai para a faculdade e tal. Se você não tem esse desejo, essa ambição para as pessoas, eu acho que não rola. Porque as pessoas vão sentir uma estagnação, tá tudo bem, tá tudo legal, e aí você não consegue uma performance boa, né? Você tem que incentivar essa ambição num calibre, né? Tem uma medida ideal aí. Hoje a galera já quer sendo promovida, depois de 3 meses eu mereço, né? Tal, mas então você tem que calibrar isso. Então você tem que aconselhar, você tem que indicar caminho. Eu dou aula há 11 anos, né? Dou aula na Com School, sempre que eu posso, eu dou um jeito de dar aula, que faz parte desse perfil. Então acho que o líder tem que esperar mais das pessoas. Eu tenho que esperar mais de você, mais de quem estiver trabalhando comigo. Porque no final é isso que vai fazer elas terem prazer de vir trabalhar, e entregar mais e buscar. Então acho que isso é fundamental. Tá. Cara, como é que você está vendo o futuro disso tudo? Né? Do que você já viveu, eu imagino que em algum momento você deve perguntar, caramba, o que mais vai acontecer? Né? É muito dinâmico, a gente está vendo a tecnologia voltando a ser protagonista muitas vezes, né? Das conversas, dos próximos passos, né? A gente vai para os eventos, e nos eventos se traz muito a questão de hoje, né? De você falar muito de inteligência artificial, de como que isso vai roubar um trabalho, ou otimizar um trabalho, ou criar novos trabalhos em cima disso. E o varejo, como você falou, ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, o varejo definhando, né? E a penetração de e-commerce no Brasil não é tão alta como em outros países como os Estados Unidos. Coreia, China. Exato. O que você entende disso tudo, cara? Bom, a gente sabe que vai continuar crescendo, né? Então, na pandemia, o e-commerce chegou no Brasil a 15%, hoje está em 10%, 11%. Então, teve uma aterrissagem pós-pandemia, mas vai continuar crescendo. Eu acredito que 1% ao ano deve tomar do varejo físico, né? Tá, então do varejo físico, 1% ao ano vai virar e-commerce. Vai passar. E o e-commerce você acha que cresce quanto? Eu acho que não tem crescimento, porque não tem aumento de renda. Então, assim, o Brasil não tá crescendo como economia, né? Perfeito. Então tá andando de lado, na verdade. O Brasil tá andando de lado já há um bom tempo, né? Então eu acho que vai tirar a fatia do migração físico. da venda. Não tem
que a gente vê, pô, Dia dos Pais agora cresceu 4%. Isso aí foi inflação, cara. Né? Não teve crescimento real. A gente vê muito na mídia 4%, 5%, isso daí é só... Para ver se ajudar, para dar um pouco mais de animar. Para animar, eu até entendo, até torço também, mas vamos ser real, né? A gente que tá pilotando o negócio, a gente tem que ter essa realidade. E eu acho que, então, vai passar do varejo físico para o online, especialmente por causa das gerações, a gente está falando isso, né? Até comentamos aí dos jogos, né? Agora o Brasil está prestes aí a aprovar, legalizar os cassinos, etc. Tá? A gente brincou, demorou tanto que não vai fazer mais sentido, né? Porque a geração que está chegando usa o celular. São os bets, são as apostas. E a minha geração, ela nem viu os cassinos, então a gente nem... A gente não vai ver, vai passar. A gente queria ir para Las Vegas para ver isso, né? Os velhinhos aposentados que vão continuar indo. Vamos fazer o jackpot lá e pronto. Tecnologia tá isso. Então, esse negocinho nosso, que é o celular, isso é uma revolução, né, cara? Então, a gente tá falando de cinemas, né? Os cinemas perdem fluxo adoidado. Por quê? Porque o entretenimento tá na palma da mão agora. A experiência de compra tá na palma da mão, o entretenimento tá na palma da mão, os jogos, o azar, tá tudo na mão, cara. As pessoas se isolam, né? Então, o que era a nossa happy hour, o futebol no final do trabalho, isso tudo tá deixando de existir porque as pessoas estão se relacionando pelas mídias, né? Não é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que me deixa feliz, mas a gente tem que entender que a geração... isso vai ter impacto gigantesco na economia. Eu falo isso muito nas empresas. Eu vou geralmente em empresas que ou não estão no online ou que estão e que não está funcionando, né, que é a minha especialidade. Mas quando eu falo isso, os caras não acreditam. Eu falo com dono de empresa, só que empresas com 100 anos, com 80 anos, 60 anos de empresa operando, os caras nunca conseguem entender. Aí eu falo, o teu neto está aí trabalhando com você? Tá. Então pergunta para ele o que ele faz. Durante o dia, à noite, final de semana. Porque já não é nem o filho, né? O cara que está aposentando agora. Mas o neto não vai entrar nessas lojas, né? Então é bom ter essa visão. A gente está falando da experiência de compra, que a gente gosta de supermercado, gosta de andar em corredor. Sim. Os caras não têm esse prazer, né? Não faz parte da cabeça. Eles não têm essa questão. Então eu acho que é isso, a situação é essa. O varejo, felizmente, quer seja nas lojas físicas ou nos centros de distribuição, ainda tem uma demanda de mão de obra gigantesca, né? Você olha, CDs do Mercado Livre tem 1.000, 2.000 pessoas trabalhando, né? É um gerador de emprego, é o maior gerador de emprego do Brasil, vai continuar sendo. A inteligência artificial vai impactar na maquiagem no negócio, é na foto, é na historinha, é num vídeo, né? A gente está vendo isso acontecer de forma automática, mas vendeu, alguém vai ter que separar, embalar e entregar. Então, o varejo tem essa característica de mesmo a gente quando olha para os Estados Unidos, e você estudou, né, aí que você ficou um ano observando tudo, pelo menos o que a gente enxerga, né, não sei se todos os CDs são assim, mas o que vendem para nós é de que uma Amazon, por exemplo, é tudo robô. Um pedacinho, né? Só. É um pedacinho. Eu diria que são pilotos que os caras fazem, né? No Mercado Livre, por exemplo, não tem nenhuma automação, agora começa a ter um pouquinho, mas são testes, né? Mas isso ainda vai demorar. Porque o investimento é muito alto. Para escalar isso, é muito alto. O investimento é alto, as estruturas não são próprias. Então você fala que são transelevadores, né? Porque o robô tem que subir, né? Ele não vai só andar no piso, né? Então tem que subir. Os racks têm 7, 8, 10 metros de altura. Então é um equipamento que a gente chama de transelevadores. Então essa estrutura é muito cara. Então tem um capex aí para você colocar gigantesco. E aí muda o tributo. Então no Brasil tudo é meio indeciso, você não sabe, você não pode fazer os planejamentos de 10 anos, porque daqui a pouco o governador lá muda de novo de ideia e você perde uma estrutura física caríssima, né? Então o payback no Brasil tem que ser rápido, senão você não consegue ter retorno, né? Então acho que essa parte vai demorar muito. Ainda demora um pouco lá fora para falar, pô, não tem mais gente trabalhando dentro de um CD. E no Brasil é muito mais tempo, então... eu acho que a IA, ela tem um papel de otimizar muita coisa. Né? No Fórum E-Commerce, né, na feira que a gente estava lá, minha esposa foi no último dia, porque ela trabalha com o design, né? Ela gosta, ela é diretora de arte e tal. Legal. E aí estavam em algumas conversas do tipo, hoje qual que é o papel do designer, né? Se você pode dar um comando e a coisa acontecer, será que vai morrer isso daí? E aí eu penso que não, porque na verdade alguém também tem que dar um input para aquela máquina pensar, né? Então você acaba criando uma necessidade de, tá bom, você é o designer, para te ajudar no seu trabalho,
tem uma inteligência artificial que, se você usar a seu favor, ao invés de você produzir 2, 3, você consegue produzir 100 no dia. Isso. Mas você precisa também ter inteligência de conhecer como você vai falar com essa inteligência. Antes você tinha que perceber as pessoas, né? Você sentava com o seu time de criação e falava, olha, o briefing é esse. Agora você precisa dar um briefing para uma máquina. Coordenar. Tem alavancas para você apertar lá para poder isso aí sair bem, né? E aí tem geração de conteúdo, né? Sim. E a gente viu, eu estive lá no fórum também, o conteúdo que era escrito hoje não interessa mais. Então ficar fazendo aquela bíblia de informação, ninguém quer ler, cara. O cara quer um videozinho curto, né? Estilo TikTok e tal. E eu até diria que e-commerce hoje deveria ser só vídeos, né? E não ter mais páginas estáticas de produto. Pô, o que você tem aí de pensamentos, cara? Eu diria... O teu e-commerce ideal hoje, se você fosse pensar. Eu vou entregar aqui a consultoria, né? Mas assim, não tem plataforma pronta para isso hoje, mas acho que todo e-commerce que hoje a gente vê é produto, né? Ele deveria ser vídeos. Tá. Todo produto tem que ter um vídeo, mas não na quinta foto, né? Que tem uma foto, duas fotos. O vídeo fica no final. Não, o vídeo tem que ser curto, não aqueles vídeos de fabricante de 30 minutos falando de um produto, não, um vídeo que dá um input e dá um clique na tua demanda e fala, pô, eu preciso disso. Então, quantos produtos a gente compra, né? Sem perceber. Por quê? Porque eu vi assisti na TV e tal. Então, eu acho que o e-commerce, o front de um e-commerce deveria ser um monte de caixinhas de vídeo, né? Social commerce mesmo, né? Tá. Rapidinho, puta, olha que legal, um desentortador de banana, né? Eu brinco com isso aí. Nunca ninguém desentortou banana, mas de repente um cara vai inventar esse negócio por algum motivo, né? Mas são produtos que a gente não imaginava que precisava. Então, você despertar a demanda, super legal. É a história do Polishop, né? Você conheceu bem, né? O Air Fryer, né? Quem imaginava que precisava daquele troço? Ninguém, né? Virou categoria, categoria que persiste há tanto tempo. Então, imagina você ter um monte de sites nesse formato. Acho que isso vai acontecer, deve estar acontecendo, pelo que eu entendi, está acontecendo na China já, e vai vir para cá, né? Sem dúvida. Eu lembro de ter visto uma vez um e-commerce, se não me engano, era o Labella Mafia, né? Tá. Que é moda. E a moda, geralmente moda tem esse viés de testar mais coisas interessantes, né? Sim. O varejo mais pesado, ele acaba sendo um pouco mais resistente. Ele né? É durável, Ele fala, não, eu não vou vender, vou botar vídeo do cara vendendo uma lata de tinta, por exemplo, né? Parece esquisito falar disso. Mas a moda não, porque você tem o modelo, né? Até porque ela perece rápido, né? Tem as 4 estações, então a moda perece. É muito dinâmico, muito mais dinâmico, né? Imagina. Então você tem que vender mais rápido. E eu lembro que tinha a vitrine da loja, as modelos se mexiam. Porra. Então assim, era um GIF, desfile. Era um GIF, mas era um GIF de qualidade alta. Tá. E ela ficava ali, virava e tal. E cara, Labella Mafia são roupas de academia. Então, pô, tava uns puta modelo bonito, e você ficava babando em cima da página. Então, o tempo gasto na página aumenta, você tem uma série de métricas que acho que são positivas para isso. Eu acho que tem muita coisa sendo boa, bem feita hoje, mas a maioria não é. Né? Eu fui comprar um óculos de sol, né? Cara, é desesperador, porque você não tem as medidas, cara. E eu sou um cara grande, roupa então. Você compra uma camiseta, uma camisa, não tem o tamanho da manga. É porque o M ou o G... Não quer dizer nada no Brasil, né? Eu comprei um 4XL e não serviu, porque era 4XL da China. E o cara não falou. Cara, é fininho. É pequeno. Então tem muita coisa para se fazer ainda. Eu lembro a Oakley, é muito legal. Na Oakley você tem lá um simulador que você coloca todos os óculos. Você quer saber se a lente é menor, é pior, é estreita e tal, você não consegue enxergar isso hoje, porque as medidas não estão lá. Então tem muita coisa para fazer. E dá trabalho, a gente sabe que fazer é caro, dá trabalho. Então tem muita coisa para se fazer, para poder ganhar da... o próprio realidade virtual, né? E a aumentada, né? Onde você pega o produto e joga ele projetado na tela do seu celular, na sua casa, em tamanho real. Se o sofá vai ficar legal, tal. Isso é super legal. Chegou a implementar isso em alguma operação de 6C, por exemplo? Lá atrás, sim. Era uma empresa canadense, a gente acoplou um app, né? Na época não era nem esse o nome. De uma empresa canadense que você colocava o tamanho da tua sala, colocava a foto e você conseguia brincar. Não como realidade aumentada, mas você conseguia simular como ficaria a tua casa. Né? Isso funcionava bem. É bom, né? É bem legal. Porque ajuda na devolução, né? Que é um drama, né? O que a gente estava falando de vender móveis, né? Pô, você compra, você não sabe como é que monta, não sabe como é que ele vai chegar, de repente chega um monte de embalagem e você fala, meu, e agora, né? Você não perde no transporte, porque são mais de um volume. Quando compramos lá na minha casa, a gente falou, vamos comprar um
mobiliar a cozinha com armários novos, né? Tá. Aí chegou, a gente sabia, óbvio, né, que a gente ia chegar ali. Só que, mano, é um desafio pro casal, né, cara? Isso daí é uma terapia. Ou separa ou vive pra sempre, porque... É verdade, é verdade. A hora que você vai montar... A maior parte das pessoas, a gente trabalhou com essas categorias há muito tempo, né? Quando abre e aquele negócio espalha no chão, o cara liga e pede pra devolver. Começa a voar parafuso, pedacinho. O cara fala, como que monta essa estante aqui? Meu Deus, né? Então, nós somos diferentes do americano, né? Eu até brinco, como eu trabalhei em material de construção, né? Do it yourself. No Brasil é buy it yourself, né? Porque a gente não faz, a gente compra, né? E o seu Zé que faz, Isso. né? E lá, a mulher, quando está grávida, ela pinta o quarto da criança. Existe. Você consegue imaginar uma coisa tão louca? A mulher aqui, imagina que ela vai... Ela contrata alguém para fazer, né? Ela nunca vai fazer isso. Grávida piorou, né? Então são culturas muito diferentes. E esse negócio dos móveis, a gente via, a quantidade de retorno que tinha era gigantesca. A embalagem não tem manual, você não consegue fazer, né? E hoje, Grandeza, o que você está fazendo? Né? Qual que é o teu... Como eu falei, a gente tem, com essa experiência, essa bagagem pesada que a gente adquiriu, a gente multiplica isso. Então não consigo parar de fazer isso. Então hoje eu dou consultoria para empresas pequenas, médias e até as grandes, né? Uma que você acabou de falar, Ricardo Eletro, a gente ajudou ele a voltar com o Marketplace, o Pedro lá. Então a gente tenta trazer um pouco desse know-how e ajudar as empresas. Esse é o meu trabalho principal. Fora isso tem a Provari, né, que é a Associação de Profissionais de Varejo, que a gente ajudou a fundar lá em 2009 e que também tenta fomentar, fazer empowerment do pessoal como categoria, né, como profissionais de uma área. E é basicamente isso que a gente está fazendo. E conselho, eu dou conselho para 2 empresas. Caminhando para a nossa conclusão aqui, um tema que eu queria abordar, que a gente falou de tanta coisa e eu acabei esquecendo, da saúde mental. Né? A gente vem de um mercado muito agitado, né? De muita pressão. Sim. Eu acho que ele vem passando por mudanças também. Né? A gente já esteve num momento que o varejo era pior. Né? Acho que você viveu muito mais essa época intensa da cobrança, né? Daquela coisa da gritaria, né? O sangue na parede que a gente fala. No nosso time no Carrefour, a gente tirou um cara de cadeira de rodas travado para ir para o hospital, né? Tendo um mal súbito lá, fiquei com medo, era um dos caras da área financeira. Mas era isso mesmo, burnout mesmo. Hoje a palavra tá em voga, né? Mas como a gente falou, na indústria tem um planejamento, o varejo tem outro, e e-commerce é pior, né? Quer dizer, a dinâmica é muito pesada. Em uma semana, você destrói ou agrega valor. E as pessoas, muitas vezes, não estão prontas para isso, não tem maturidade. Quando eu entrei no Carrefour, 40% das pessoas pediram demissão. Acho que você é um dos caras que teve resiliência e ficou. Eu lembro disso. Era a turma pedindo demissão todo dia, por quê? Porque a gente falou, agora tem que trazer resultado. Teve uma mudança de mindset gigantesca ali. Os caras, não, mas não foi combinado comigo. A gente veio para crescer, para o Huawei, para coisa rampar. Isso. 40% das pessoas foram embora. As que ficaram, a gente teve um cuidado de cuidar para não ficar doente e tal, e contratamos pessoas, mas era muito pesado. Eu acho que a pandemia trouxe muita lição para a gente, né? Então as pessoas foram para casa, impressionante, né? O mundo parou, entrou em casa e falou, deixa eu pensar o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Revisitamos tudo, né? E aí o home office veio forte, a galera não quer mais trabalhar presencial, o que é um problema no varejo. É muito difícil, porque a loja tem que abrir, né? Então, e abre domingo também, né? Eu passei pelo período que não abria no domingo, e quando começou a abrir, a gente começou a tomar multa, o sindicato multava e o consumidor gostou e acabou, né? Então o varejo não fecha mais. Fecha só no Natal e no Ano Novo. 2 dias por ano que as lojas de varejo fecham, né? Então é muito difícil. E a gente tem que cuidar da saúde, né? A gente tem que buscar equilíbrio, né? E eu acho que hoje as pessoas até já começam a denunciar o tipo de liderança que a gente foi vítima, né? Eu fui liderado por pessoas doentes mentais, né, mesmo, né? Que o cara não tinha mulher, não tinha filhos. Vivia pro trabalho. E esses caras tiveram os seus infartos, tiveram os AVCs, né? E fizeram muito mal para muita gente. Então hoje a gente busca, acho que não dá mais para ser assim. Ninguém mais aceita trabalhar numa empresa tóxica dessa forma, ou sob uma liderança tóxica. Você tem os canais para denunciar no RH, então ainda bem que acho que essa fase passou, né? Não, passou. Você enxerga que o líder também, né, voltando para esse ponto, ele também precisa ter um trabalho nesse sentido de entender
exato. de autoconhecimento. Você fez algum trabalho teu nesse sentido, de se conhecer mais e curar alguma coisa? Não sei. Cara, não consegui fazer. Tá. Confesso que não consegui fazer. Eu exercitei isso muito em loja, né? Então, o hipermercado é uma fábrica, né? Uma indústria, uma loucura, né? E pô, imagina o peixeiro, o cara que limpa peixe, né? O cara tá o dia inteiro molhado, o cara não tem digitais, porque não tem conteúdo digital, um cara que é peixeiro, né? E o cara tá com faca e tal, a gente vira psicólogo, né? A gente tem que tentar entender o cara, a família, de onde ele veio, como ele está, para tentar levantar a moral dos caras, né? Açougueiro, eu falei peixeiro, mas toda essa galera muito hands-on, muito pesado, né? Abastecedor, o cara chega na loja às 5 horas da manhã para começar a abastecer, né? Então é muito pesado. E a questão do final de semana é pior ainda. Então você tem que ser meio psicólogo para essa galera performar, senão eles não vêm. Sim. Você não consegue abrir a loja, né? Então eu, que meio sem querer, eu tive que exercitar essa empatia, que não é papo furado, né, cara? Para garantir que o cara vai vir no domingo aí, no feriado e tal, você tem que ter ele do teu lado. Então você tem que entender de pessoas. Acho que isso ajudou. Mas poderia ter ido um pouco mais... Você falou de empatia, né? No final do ano passado, a empresa que eu trabalho, que é a Upstream, era uma empresa grega, né? Então a gente foi para a Grécia fazer um summit de vendas, né? Que é um encontro, né? Não vai todo mundo do Brasil para lá, mas algumas pessoas mais chaves. A empresa é global, então tem gente que está na Ásia, está na África. Um encontro bacana. E o nosso CEO, ele falou sobre empatia. Olha que interessante. Ele trouxe esse tema e falou assim, nós precisamos ter mais empatia. Entender também que o outro lado tem um ser humano ali, né? Porque a pandemia nos ensinou muitas coisas, mas a gente criou alguns vícios de Perdemos. Manda uma mensagem. Isso a gente não liga mais para ninguém. A gente não conversa muito com as pessoas. A gente manda uma mensagem, eu mando uma mensagem pro Grandeza e falo, você pode falar agora? Aí você fala, aí eu te ligo. É isso aí. Antes a gente ligava, oi, galera, tudo bem? Você pode falar, não? Vou passar aí para tomar um café. Né? E quando a gente também ia pro escritório com mais frequência, você tinha a situação do corredor, né? Você tá indo no banheiro, ou puta, preciso falar com a Grandeza, levanta, vai lá. E aí as pessoas agora mandam uma mensagem, escrevem qualquer coisa, e o outro lado interpreta que ou você tá bravo, ou você tá triste, ou você tá... Então é empatia. Engraçado que essa palavra não é nova, né? Na administração, em geral, a empatia sempre teve muito em voga, tá? Mas ela foi esfriando. E o que você falou, a pandemia nos isolou, né? E eu consigo enxergar hoje, é muito difícil o cara evoluir estando em casa. Porque você falou, você tinha uma dúvida, você levantava na tua baia lá, você ia para outro, pô, o que você acha? O que eu faço? Alguém te dava uma luz, né? Então tinha informalmente, né, e a informalidade, esses canais informais nas empresas são muito fortes, né? Você conseguia se apoiar em problemas, então em depressão, em não sei o quê, em dificuldade no trabalho. Então, o cara hoje que entra numa empresa, não vai para o escritório, está 100% home office, como que ele vai aprender? Com ele mesmo. É muito difícil. Eu conheci gente que entrou e saiu da empresa sem ter visto ninguém. É isso aí. E o cara falou, Grande, eu tô indo embora porque eu não conheci ninguém. Cara, eu tô num vazio existencial. Então, é o que você falou. Isso gera um monte de problemas, né? Inclusive de performance. Sim. Eu vejo claramente problemas de performance e mentais, né? E sociais, né? Eu acho que o híbrido, ele é uma solução muito legal. É isso aí. Porque, ainda mais numa megalópole que é uma São Paulo, onde o trânsito é infernal, eu acho improdutivo também você gastar 4 horas do seu dia em trânsito. Sim. Sendo que você podia estar produzindo, trabalhando, começando o seu dia às 9. Exato. Mas bem. Sem ter que sair 6 horas da manhã. Sem os extremos. Acho que nem o presencial, nem... assim, mas eu, sinceramente, se tiver uma pessoa do meu círculo que está começando a trabalhar, um jovem, que fala, pô, só trabalho se for home office, vou ficar atento para essa pessoa. Tá. Porque isso vai ter um impacto, já que já não tem um impacto na vida, no futuro dessa pessoa, vai ter. Então é importante estar atento, porque isso já demonstra uma acomodação, eu não vou me expor, né, aos grupos, às aprovações. Isso pode ter impactos, sei lá, emocionais no resto da vida. Então
É importante estar atento, né? Não, eu conversei com um psicólogo aqui, o Bruno, né? E no nosso papo ele falou assim que um pai falou assim, olha, eu preciso que você converse com a minha filha. Tá. Aí ele, pô, mas por que não, meu? Ela tá com uma dificuldade e tal. Foi conversar com a menina e ela não queria mais voltar pro trabalho. Um trabalho novo, que ela tinha acabado de começar. E ela falou, não quero e tal. Ah, mas por quê? Não, porque tem cobrança, os caras ficam me ligando, os caras ficam me chamando, tem hora pra comer, tem hora pra... Então assim, começou a entrar num ritmo de que não há uma liberdade sem fim pra você. Você tem que respeitar algumas coisas. E que vai fazer você amadurecer, né? Como é que você... Mas não se enxerga isso, Grandeza. Os jovens aí, a molecada, não entende que isso vai engrandecer ele. Ele não vê valor nisso, cara. Eu até, consigo lembrar, olhando pra carreira, né? Eu fui promovido umas 4 vezes, né? Na minha vida. Foram os melhores momentos da minha vida. Ninguém esquece o dia que você é promovido, chega a cartinha, os caras te abraçam e tal. Mas nada foi sem querer. Até as promoções aconteceram e o meu trabalho não mudou no dia seguinte, porque eu já estava fazendo aquilo, né? Sim. Eu já estava com uma responsabilidade, já estava assumindo coisas e conversando, até falei, atendendo o telefone em francês, né, na empresa, né, porque ninguém falava francês e tal. Então, eu já assumi responsabilidade, já assumi papéis que quando eu fui promovido, o que mudou no dia seguinte? Nada. Foi um reconhecimento. Reconhecimento. Falei, pô, esse cara já é diretor, esse cara já é gerente, né? Mas isso só aconteceu porque eu tive a oportunidade de estar me expondo e tomando cabeçada, né, dando cabeçada e tomando porrada, né, na verdade, e isso foi natural. Eu fico imaginando como é que eu ia fazer isso estando escondido dentro de casa. Eu nem ia aparecer, nem ia poder mostrar, eu não ia poder ajudar, falar, você quer uma ajuda aí? Patrick, vou te ajudar a fazer. A gente vai ter muito executor, porque executar, você executa. Entrega a tarefa e acabou. Você tem lá 3, 4 coisas que você tem que fazer no dia, check, beleza, finalizei, pode fechar o notebook e bora, né? Vamos fazer outra coisa. Isso aí. É difícil entender como vai ser o trabalho pra frente. Grandeza, aqui no Varal de Ideias, a gente pendura ideias no varal. Você já deve ter assistido isso, a gente faz isso ao final. Eu queria que você me trouxesse aqui, cara, do que a gente conversou, da tua experiência, né? Olhando para isso tudo que a gente tá olhando pro futuro... Três coisas que você fala assim, cara, isso aqui são ideias importantes que a gente conversou que eu gostaria de pendurar no varal. Tá. Vou tentar, acho que de trás para frente, né? Esse assunto da inteligência artificial, até o Lula tá falando, que precisa regulamentar e tal. Na verdade, eu sou um cara muito simples e as minhas ideias são simples. A inteligência artificial nunca vai superar a inteligência emocional, né? Você já deve ter discutido a inteligência emocional aqui, pouca gente olha, enxerga. E tudo que eu falei, como é que você vai ter sucesso nas tuas empreitadas, no teu negócio e tal? Se você ouvir a pessoa, o teu consumidor, você vai entregar o que ela quer, né? Então, e não é fácil, você tem que, novamente, botar as sandálias da humildade, ir lá entender, ouvir. Pode ser contra o que você imaginava, eu acho melhor entregar rápido. Eu acho que tem que entregar rápido, né? Não, mas uma geladeira não, que eu preciso me preparar para receber uma geladeira, né? Então entrega rápido não funciona para algumas coisas. Comprei uma banheira, não quero que entregue amanhã, vou ter que organizar para receber essa banheira, para pôr na casa, né? Eu quero agendar, entrega. Então, vamos ouvir e usar. Acho que a inteligência emocional não vai desaparecer, porque no final somos pessoas, né? Sim. O robozinho vai fazer um monte de coisa, mas não vai entender o Patrick, cara. É verdade. O que o Patrick quer, o que ele busca. Então, acho que isso é super importante. A segunda coisa, acho que é essa de tomar cuidado com o home office, com ficar muito dentro da casa, né? Eu sei isso porque eu, quando parei, saí da atividade das 7 da manhã às 10 da noite e mudei, virei a chave para a consultoria, que eu tive controle da minha agenda, eu senti o impacto. Eu falei, não tenho o que fazer agora, né? Não tenho cliente para atender e tal. A gente sente uma desaceleração, né? É como o carro na desaceleração pode matar uma pessoa, né, cara? Os órgãos, né, tem um problema, um impacto. Então, cuidado com esse excesso de ficar dentro da casa, de ficar dentro da casca, né? Então, as pessoas têm que ir fazer esporte, que eu acho super legal, fazer o happy hour, mesmo que esteja 100% minha empresa é home. Cara, marca os eventos de home office, de happy hour, de eventos, né? Eu fazia isso com o meu time, eu ia fazer rafting. Estava lá no sul, a gente pegava um final de semana e ia fazer rafting com o time, né? Isso é tão verdade
que o Fórum e-commerce tinha 30 mil pessoas, fisicamente ali nos 3 dias, muita gente querendo falar com pessoas. E eles até falam, o Fórum e-commerce Brasil não tem nada online, né? Não. Tem um disclaimer lá dizendo, e é legal isso daí, porque a importância dos relacionamentos, né? E eu acho que é isso, cara, a gente tem que entender o ser humano, reconhecer isso, a gente tem que se portar de forma social, que o ser humano é social, né? E a gente tem que caminhar nessa pegada, e sem ficar dando muita atenção para robozinho, para inteligência artificial, para tecnologia, porque no final tudo isso só tá aí para servir o ser humano, né? Se criar uma tecnologia que vai fazer mal para a gente, ela vai ficar escanteada, né? Vai ser usada em guerra e tal, mas o que a gente está fazendo, está trabalhando para tornar a vida mais fácil, mais prazerosa. Acho que é por aí. Boa. Mauricião, obrigado, mestre. Valeu. Foi muito legal. Foi muito bom. Eu que agradeço. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio muito bacana. A gente poderia ficar muitas horas aqui, né, trabalhando nesse tema. E aí fica para uma próxima aí, de repente a gente faz uma rodada 2 aqui. Isso aí. Valeu, legal. Gente. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.